Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui começando mais uma live. Hoje a nossa live é com Dalton Ferreira, coach, especialista financeiro. Chegou! Boa noite, Dalton. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Como é que você Tudo está? ótimo, e com você? Tudo bem? Melhor agora aí na sua companhia. Igualmente. Então, bem-vindo a mais uma live do Afluentes. Essa que a gente vai agora falar sobre o nosso curso, né? Que amanhã a gente vai ter, terça e quinta, que faz parte da nossa workshop de amanhã, que trabalha com a mentalidade financeira, né? Sobre crianças financeiras. Para quem está chegando agora, eu estou falando um pouco a apresentação. Esse módulo é o terceiro módulo do... Ih, gente, eu já estou acontecendo muita Do nosso coisa. curso Entrando no Azul. Isso. Entrando no azul, que é um curso... Vim até de azul em homenagem. Isso, mas eu hoje não estou de vermelho. Mas não é por causa do vermelho, não. É porque é para Sim, dar sim. energia, né? Energia boa. Isso mesmo. Então, bem-vindos a todos. Vou passar logo a palavra para o meu amigo e professor e colaborador e mentor, Dalton Ferreira. Bem-vindo. Vamos falar Olá, um pouquinho... Cláudia. Tranquilo, muito boa noite a todos que estão aí com a gente entrando aí na sala. E é um tema muito importante, eu e Cláudia no início do ano a gente falou, nesse momento principalmente de pandemia, como nós podemos levar uma contribuição para as pessoas, principalmente nessa parte financeira. Aí fizemos uma série de cursos, passamos em janeiro o planejamento financeiro, quem tem medo de planilha, como organizar suas finanças. Depois fizemos em fevereiro um curso ajudando as pessoas a como gerar um plano B, como gerar uma renda extra. E agora, a partir de amanhã, a gente vai começar a trabalhar essa parte de crenças financeiras. Que a gente vai trabalhar tanto a questão de crenças. O que são crenças? É aquilo que a gente acredita e se manifesta na nossa vida. E existem muitas crenças limitantes em relação a dinheiro. Então, trazer isso à tona e ressignificá-las. E também trabalhar a questão do nosso modelo mental. Como é que a gente se comporta, qual que é o nosso padrão, nossa programação em relação a dinheiro. Então amanhã a gente vai trabalhar muito essa questão de modelo mental, abordar diversos modelos mentais e como a gente se identifica com um modelo ou com outro, como a gente transforma isso em consciência e como a gente faz ajustes, porque todo modelo tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Como a gente faz ajustes para poder encontrar um equilíbrio. E depois na quinta-feira com o Marcelo a gente vai trazer à tona tantas crenças que nós temos empoderadoras, crenças fortes em relação ao dinheiro, como também as nossas crenças limitantes, aquelas crenças que nos acorrentam e não nos dão permissão de prosseguir com um sucesso financeiro. Então, né, Dalton, essa questão do sucesso financeiro, a gente nunca associa à nossa mentalidade, né? A gente tende a projetar tudo fora e achar que é sorte, azar, herança, destino, né? Mas eu vejo que para a gente poder lidar com dinheiro, assim como todo o resto da nossa vida, quanto mais autoconhecimento a gente tiver, quanto mais a gente puder observar nossos padrões, as repetições, os nossos hábitos, e até jogar uma outra luz sobre isso, né, para questionar, mas porque às vezes os hábitos são assim, a gente tem um hábito, uma mania, um jeito de fazer, que aquilo estava atendendo em um determinado momento da nossa vida, não é que está errado. Ele supriu uma necessidade, ele foi a estratégia que a gente desenvolveu naquele instante. Não quer dizer que a gente é obrigado a ficar repetindo aquilo o resto da vida. Até porque se a gente ficar repetindo aquilo o resto da vida, ele vai sonar uma crença limitante, um padrão automático, que a gente não vai ter consciência. E, como você disse, tudo não responde a tudo. Você não pode ter sempre a mesma resposta para questões diferentes. Você tem que se flexibilizar, tem que, né? E assim na vida. Olha, Star Bizu está perguntando, boa noite, se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no Instagram do Espaço Afluentes e também no nosso YouTube, tá bom? Boa noite, Leda. Então, eu queria te perguntar, assim, para começar, quais os aspectos que definem uma mentalidade financeira de prosperidade, Dalton?
Perfeito. Então, assim, prosperidade é um termo amplo que define a nossa saúde, define os nossos relacionamentos, o nosso dinheiro, que a nossa vida não é fechada em caixinhas. Eu vou só separar agora da caixinha, especificar um pouco mais dessa parte financeira. Mas o próprio curso nosso é uma pegada muito entre quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós temos, pegando todo o ângulo. Mas nessa questão, e principalmente em relação à prosperidade financeira, os aspectos são: primeiro, desenvolver uma mentalidade empreendedora em que eu sou capaz, independente se eu trabalho empreendendo, se eu sou autônomo ou empregado, mas como eu desenvolvo possibilidades para poder gerar dinheiro, fazer mais dinheiro. Depois, outro aspecto, como eu faço uma administração, como eu gerencio tudo que eu faço de uma forma boa e próspera. Depois, como eu multiplico aquilo que eu fiz, que eu administrei, como eu faço isso crescer. E depois, como é que eu blindo? Como é que eu blindo minhas crenças, blindo minhas emoções, blindo os meus valores em relação à energia do dinheiro, para que eu tenha uma relação próspera com essa energia, e não uma relação de afastamento, como acontece com muitas pessoas. E por fim, para poder fechar esse ciclo, também o verbo doar. Então, se eu faço bem dinheiro, administro bem, multiplico, blindo, como é que eu levo isso tudo para outras pessoas também? Então, como eu faço para poder doar? Então, isso é muito importante. Fechar com doar. Doar seja roupa, seja comida, seja seu conhecimento, seja um ombro amigo. Então, esses são os aspectos em relação à prosperidade financeira. Mas, Dalton, sabe isso que você falou agora? Sobre doar um ombro amigo, uma escuta de qualidade, uma presença. Isso raramente é computado como doação, né? Geralmente, quando a gente fala a palavra doação, todo mundo já imediatamente pensa ou em comida, ou em dinheiro, ou roupa, né? Ou, enfim, material de limpeza, ou de saúde, alguma coisa, mas raramente a gente para se avaliar positivamente porque doou alguma coisa extra financeira, né? Uhum. E tudo isso é importante, por isso que a palavra prosperidade cai bem. Que o dinheiro é importante, mas é importante a nossa relação, desenvolver empatia. O que é dinheiro? Dinheiro é uma energia de troca. Então há muitas coisas que nós fazemos por dinheiro, porque isso é importante, até o gastar é importante, você fazer a economia circular, dar oportunidade de outras famílias com outros negócios, com outros trabalhos, também prosperarem, se desenvolverem, mas também existe outros tipos de energia. E que nós percebemos e trabalhamos é integrar essa energia do dinheiro a essa energia da nossa essência. Porque o dinheiro, ele não é bom nem mal. Ele é um meio. Então vai o quê? Potencializar quem nós somos. E muitas pessoas lá no inconsciente, lá atrás, muitas vezes têm medo de liberar o seu potencial. Tem medo de descobrir quem é. Porque nós, na nossa essência, temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Isso faz parte dessa nossa jornada de evolução. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em dinheiro, a gente dá maior vazão ao nosso lado sombra. Mas, na verdade, ele é algo para ser integrado. Nós podemos fazer para ajudar pessoas, para poder nos desenvolvermos, evoluirmos, estudarmos, termos o conforto, pois a gente vive numa vida material, mas também levar isso para o maior número de pessoas. Seja através de uma habilidade nossa, através da nossa luz. Através daquilo que a gente é bom, do nosso trabalho, daquilo que a gente sabe fazer, levar sempre com amor para que possa, de alguma forma, ajudar aquela pessoa, seja na área financeira ou em outra área que nós atuamos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que é muito comum a gente ver pessoas que conseguem grande fama, conseguem grande prosperidade, ou, enfim, ganhar muito dinheiro e sucesso financeiro através do seu trabalho, ou atuando, ou jogando futebol, um atleta, uma estrela, né? Alguma coisa assim. E essas pessoas, essa energia do dinheiro, ela aparece muito para ser cavalgada pela consciência dessas pessoas. Dá a sensação que esse dinheiro, como aquela crença velha que dinheiro não traz felicidade, realmente potencializa, sei lá, problemas na vida das pessoas, em vez de trazer isso que você está mencionando. Eu queria fazer uma Sim, pergunta, porque eu estou ouvindo a minha própria voz em retorno. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu botei o eu estou ouvindo fone bem. para não Tá acontecer tranquilo. isso. Estou ouvindo super bem. Não Não está dando não eco, está não. Não, repetindo? tá vindo.
Não, está chegando aqui muito bem. Ok. Então, a sua pergunta é muito pertinente, muito boa, Cláudia. Então, o que acontece? O dinheiro, ou a falta do dinheiro, é uma aprovação. Então, assim, se o dinheiro está escasso para mim, é um teste que eu estou passando naquele momento. Será que eu vou me corromper para poder ter mais? Será que eu vou abrir mão dos meus valores para poder desenvolver mais dinheiro? Será que, de repente, o que eu preciso desenvolver aqui para poder chegar num valor, num patamar melhor? Agora, se eu tenho em excesso, será que vai transbordar dentro de mim? É a minha vaidade? É a minha arrogância? É o meu orgulho? Então, por isso que o dinheiro, como diversas outras formas de energia, são testes para nós passarmos. Então, isso é muito interessante que você falou, porque, na verdade, construir esse processo financeiro, construir uma vida próspera, é um processo. Quando a gente ganha, se às vezes seja de uma herança, seja na Mega Sena, seja de alguma outra forma, o que acontece com a maioria das pessoas? Estatisticamente, não é só no Brasil não, é no mundo. 85% das pessoas, quando vem um dinheiro inesperado, se elas não criaram uma estrutura, um processo interno, 5 anos depois elas estão numa condição financeira pior do que antes de ter alcançado essa situação financeira. Então o dinheiro, na verdade, vem como provas que nós vamos passar. Vai potencializar aquele nosso verdadeiro eu. Mas algo que você falou muito bacana no início, você falou de autoconhecimento e falou de consciência. Então, assim, qual é a minha consciência em relação aos meus comportamentos, em relação às minhas capacidades, em relação à minha ação com dinheiro? Eu menosprezo aquele que tem menos do que eu de repente sou um baba-ovo de quem tem mais? Ou eu sou uma pessoa que me comporta igualmente com quem está acima, financeiramente falando, ou com quem está abaixo? Então, a nossa própria relação humana, aqui a gente está especificando em relação ao dinheiro, são provas que nós passamos. Então, se eu converso da mesma maneira com uma pessoa mais humilde ou com uma pessoa que financeiramente tem mais sucesso, já é um caminho, um indício que mostra como eu estou passando essa prova. Agora, se à medida que eu vou evoluindo financeiramente, eu vou crescendo financeiramente, eu começo a mudar o meu jeito como pessoa? Ou se de repente eu começo a cair financeiramente? Porque a vida muitas vezes ela passa por algumas situações. Então, se eu começo a cair financeiramente, eu mudo também como pessoa, fico uma pessoa mais amarga, fico uma pessoa mais egoísta, como eu lido com o medo, de repente, de faltar. Então, isso é muito importante, a gente saber trabalhar com essa energia de uma maneira equilibrada, independente do nível que eu esteja naquele momento. Certo. E eu queria te fazer uma pergunta que eu anotei aqui. A gente fica meio curioso, né? Então, você pode dar uma dica, assim, do que a gente já pode fazer hoje, por exemplo? Porque no curso a gente tem muito isso, né? Vocês apresentam, você e o Marcelo Felipe, mas vocês já vão oferecendo tarefas ou propostas ou pequenas coisinhas, né? Então, queria saber se você pode dar uma dica do que a gente já pode fazer hoje, quando acabar essa live, para a gente já começar a trabalhar ou construir essa mentalidade financeira positiva. Perfeito. O que as pessoas fazem? Elas esperam sobrar para começarem a guardar e poupar dinheiro. Então a primeira dica já para começar a mudar essa mentalidade em relação ao dinheiro pague primeiro a si mesmo. Esse é um princípio, se fizer esse princípio já valeu a pena ter participado, todo mundo que participou dessa live, se ouviu aprender e principalmente praticar. Por isso que a gente coloca muito exercício. Não espere, o que as pessoas fazem normalmente? Recebem a sua fonte de renda, seja de um negócio, seja de um trabalho, e paga o aluguel, paga o condomínio, paga a compra do supermercado, paga a luz, paga, e depois assim, se sobrar, eu guardo, eu faço uma poupança. Poupança não na aplicação poupança, digo do verbo poupar. O que acontece? Não sobra nunca. Porque se tiver um dinheiro ali, hoje eu vou pedir um delivery, pedir um japonês, vou comprar um sapato que eu estou precisando, uma bolsa, um eletrônico, a gente dá um fim àquele dinheiro. Então, primeira dica importantíssima. Primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe o dinheiro, separa um percentual, e assim, esse dinheiro é o dinheiro que eu pago a mim mesmo. Pago para os meus sonhos, pago para o meu futuro, para a minha aposentadoria, enfim, para os meus objetivos. Separo ali um percentual, 5%, 10%, ideal é 10%. Às vezes pode ser que nesse momento não consiga separar 10%, mas que separe R$100, porque é uma energia que você está mandando, que o mais importante é a preocupação comigo, meu inconsciente. Primeiro, é igual aquela história de quando a gente está no voo do avião, que fala, olha, se acontecer de caírem as máscaras, primeiro você põe em você, depois você põe no outro. Então, até para eu poder ajudar financeiramente os outros, eu tenho que estar bem primeiro, tenho que estar com a estrutura boa financeira.
Então, primeira coisa, recebeu a sua fonte de renda, seja dela de onde for, separa um percentual e guarda. Faça isso religiosamente. Teve uma pessoa que eu conheci um tempo atrás num curso e rapidamente eu dei essa dica para ela. O Marcelo encontrou com essa pessoa 2 anos depois e falou: Adalto, vou ter que gravar um vídeo aqui que olha só o que aconteceu. E ela falando com o Marcelo falou o seguinte: eu tive um curso com o Dalton, que eu estava toda endividada, toda cheia de problemas financeiros. Ele falou: olha, separa R$ 100 por mês e põe numa poupança. Eu sei que não vai ajudar muito agora, mas só para ela ter feito essa ação, ela colocou um comando. Para ela, no inconsciente, eu sou investidora, eu posso, eu sou capaz. Ela já começou a fazer a limpeza, que em 2 anos ela equacionou aquelas dívidas e ela já tinha um dinheiro aplicado maior. Pois é. Então isso é muito importante. É começar, não esperar sobrar. Eu começo colocando, o mais importante sou eu. Se com X não dá para eu pagar as contas do mês, com X menos 10% vai continuar a mesma coisa, mas você já está criando um rumo, uma mudança de mentalidade para o seu futuro. Então essa já é uma dica super especial. Não espere sobrar. Tome essa decisão assim que entrar o dinheiro. Veja só, que isso que você está ensinando a gente aqui tem a ver com 2 coisas. Com energia, com você entender como é que a energia se encaminha. É quase uma magia. E com intenção, né? Porque realmente as pessoas desanimam. Se a pessoa ganha um mínimo e aí, eu vou separar R$ 50 todo mês, não vai dar para nada, vai levar 20 anos para eu ter algum dinheiro, 50 anos para eu ter algum dinheiro. Mas não é assim que dá para pensar. Porque se a gente não faz esse investimento em si mesmo, por mínimo que seja, parece que a gente vai ficando só na mentalidade de escassez, só na falta, e vai ficando super desestimulante trabalhar, porque você trabalha e nunca tem. Está sempre devendo. Então você cria um círculo vicioso de dívida, de falta, né? Não é isso? Perfeito. É isso aí. É isso aí. E o interessante é que às vezes nesse momento, esse dinheiro, mesmo que seja um pouco valor, ele de repente não vai resolver alguma questão que você queira. Mas só de você aplicar ele com o que você falou, que foi muito importante também, com a intenção, é como se fossem abrindo portas que vão surgindo outras oportunidades. Vou te dar um exemplo. Quando eu era bem garoto, bem novinho, eu tinha um grande sonho, que era comprar minha casa própria. E o salário que eu recebia era muito pequenininho, era pouco. Mas eu falei, na época eu morava com os meus pais, também não tinha uma responsabilidade financeira muito grande, e falei, vou separar 50%. Mas era tão pouquinho, era coisa tipo, na época que o salário mínimo era pequeno, que hoje o salário mínimo ele deu uma crescida, era mais ou menos uns 2,5 salários. Naquela época o salário lá era pouquinho, era R$ 200, R$ 300, 250, alguma coisa assim. Então eu tinha um salário de R$ 700 por mês. E eu falei, vou separar metade para comprar minha casa. Fiz uma meta de comprar em 5 anos. Se você fosse colocar matemática, por mais que eu aplicasse bem, não ia chegar ao valor para comprar uma casa que eu queria. Mas só por eu ter começado essa intenção, começaram a me surgir a oportunidade de gerar renda extra. Depois a minha renda principal me caiu no colo. Uma oportunidade de dobrar meu salário indo trabalhar 6 horas por dia em outro local. Aí eu abri mais um leque de tempo para poder desenvolver outras funções. Dali depois eu fui para uma outra empresa ainda promovido para poder ter uma renda maior. Grande Albertini, um grande abraço, meu querido. Então o que acontece? Só para eu ter tomado aquela decisão, começou a conspirar o universo para mim de oportunidades que eu fui aproveitando, que eu fui fazendo mais, fui duplicando ali o que eu recebi e tal. Aí fui guardando dinheiro, fui aprendendo a investir, foram surgindo outras situações, pessoas de confiança que me pediam empréstimo, eu emprestava e me pagava com juros maior do que das minhas aplicações. Enfim, quando chegou com 5 anos ali, eu cheguei e falei que já tenho dinheiro para comprar casa. Só que eu não tinha contado com uma coisa, a inflação. Então aquela casa que eu queria tinha subido um pouquinho. O que eu fiz? Mantive, já estava na boca. Poderia ter comprado uma casa um pouquinho pior. Eu falei, não, é aquela que eu quero. Trabalhei mais um ano e um ano comprei realmente a casa dos sonhos sem precisar de entrar em empréstimo, financiamento, nem nada. Esse exemplo é para quê? Só para mostrar que comecei com um dinheiro que eu sabia que não dava. Mas só por ter começado um processo, como a gente está falando de mentalidade. É assim, tipo, eu posso, eu me dou permissão, eu acredito. E outras situações vão aparecendo na vida para poder ajudar. Então esse passo é até um desafio que eu lanço a todos os amigos e amigas que estão aí nos assistindo. Começa a fazer essa simples ação. Toda vez que entrar o seu dinheiro, separa um percentual. Qual que é o ideal, Dalton? Depende. Depende da sua idade, depende do tamanho dos seus sonhos. Naquela minha época, como eu tinha um sonho muito grande, era 50%. Hoje, 10%, pelo menos todo o dinheiro que entra, 10% já é separado e aplicado.
para outros objetivos, outros sonhos. Fora a previdência que eu tenho lá, que é meu compromisso comigo e com o meu futuro, de ter uma aposentadoria com dignidade. Porque hoje a gente depende do INSS. Eu já te contei, Cláudio, o que significa INSS? Não. Isso nunca será suficiente. Então eu conto com a aposentadoria do INSS, mas não exclusivamente dela, porque infelizmente está numa condição bem... Né, e quando eu chegar até lá, vai estar pior ainda. Então eu faço outros trabalhos para que ali seja uma parte, mas não dependa exclusivamente dele. Sim, muito bom. Agora, será que isso se aplica a uma empresa também? Vamos supor, uma empresa está cheia de dívida. O dinheiro que entra é menor do que sai. Mesmo assim, a empresa, quando entrar um dinheiro, pegue o mínimo dos mínimos e coloque em algum lugar para guardar. Esse é o mesmo princípio, né? Mesmo princípio. Porque é É muito o princípio da prosperidade. é muito difícil da mente se adaptar a isso. As pessoas resistem muito a isso, né? Mas é quase como se Exatamente. Por isso que a você... gente vai... Fala. Não, pode falar. Não, não. É como se você estivesse criando uma outra fronteira, sei lá, um outro recanto para aquela energia, né? Da prosperidade poder se assentar, né? Parece que o Justamente. dinheiro entende que você agora vai, né? A sua prioridade. Por isso que é assim, não é começar a pagar as contas e se sobrar eu vou guardar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pagar a conta do Dalton Ferreira. Esse daqui é o Dalton Ferreira. Então pague primeiro a si mesmo. É o presente a você que trabalhou, quem rala o mês inteiro, quem batalha o mês inteiro, quem dá duro, quem acorda cedo, quem supera as intempéries e tal. Não somos nós? Então quem vai receber primeiro? Nós. Depois eu pago a SEDAI, depois eu pago a Light, depois eu pago etc, etc, etc. O mercado e etc. Então essa é uma questão fundamental. A gente vai apresentar diversas questões como essa no treinamento amanhã. Amanhã que eu vou trabalhar muito essa questão de mentalidade, então a gente vai trabalhar muito com essa energia, com a abundância versus escassez, com a dualidade que a nossa mente trabalha, é sol, é chuva, é dia ou é noite. Na verdade existem várias, não é branco ou preto, existem várias outras tonalidades de cor. E toda forma de pensar, existe um princípio positivo, uma intenção positiva, e ela traz algo de bom pra gente. Só que também traz algumas oportunidades de melhora, alguns riscos. Então identificar o que essa mentalidade me traz de bom e quais são os riscos, quais são as limitações que ela me traz. Então como é que eu posso potencializar o que ela me traz de bom e posso transmutar esses riscos, posso criar um equilíbrio, criar outros comportamentos melhores em relação a isso. Maravilha. O som disso é muito bom. Isso soa bem, né? Dá um certo alívio interno. Aí também queria te perguntar, Dalton, quais as crenças que você e o Marcelo mais observam assim, nos seus clientes em relação a finanças? Deve ter um São algumas... set, né, de crenças mais Tem, comuns, ou enfim. tem. Dinheiro não dá em árvore. A gente começa a falar, dinheiro é feito de qual material? Papel. Papel é feito sai da onde o material para construir papel? Da árvore. Mas geralmente a gente brinca com isso, que o dinheiro sim vem da árvore, o papel vem da árvore. Mas quando as pessoas utilizam essa expressão, querendo dizer, olha, é escasso, você acha que meu dinheiro dá em árvore? Você acha que eu sou sócio da Light? Sim. Dinheiro é raiz de todo mal. É melhor ser pobre e limpinho do que rico e sujo. Estão ligando muito. E outra questão que é muito trabalhada. Por exemplo, qual que é o bichinho que desde criança a gente aprende a colocar as moedinhas dentro dele que simboliza a poupança? Porco. Porco é limpo ou sujo? Sujo. Sujo. Então olha como é que a gente já vai trabalhando no nosso inconsciente com questões de que o dinheiro é sujo, que se eu tiver dinheiro não vou para o céu. Às vezes até uma própria interpretação nossa da religião, seja ela qual for, da cultura do Brasil de colônia de exploração. Então vem aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos religiosos. E normalmente de pai para mãe, porque o que acontece? A gente não tem educação financeira nas escolas. Não. A gente aprende isso com o nosso pai, com a nossa mãe, com o avô, com uma pessoa querida, às vezes com a religião, e nós interpretamos de forma errada. Quer ver uma crença que é muito repetida? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se a gente levar essa crença ao pé da letra, o que acontece? A gente fala, não tem como. A gente olha aquela agulhinha, passa no buraco de uma agulha um camelo, então não passa, então todo rico não vai para o céu. E eu, como quero ser uma pessoa boa, vou me livrar. E muitas vezes, inconscientemente, a gente não toma consciência disso,
só que a gente se livra do dinheiro. A gente arruma um problema com o carro, arruma um problema de saúde, arruma um investimento mal feito, empresta dinheiro e não recebe de volta. A gente inconscientemente cria uma maneira de esse dinheiro fugir da gente para a gente poder se manter íntegro, que a gente quer ir para o céu. Mas se a gente começa a ler, por exemplo, essa metáfora do camelo, a agulha, e tem várias traduções para isso. Uma delas é o seguinte, que antigamente, quando as cidades elas eram saqueadas à noite, então se construía portões de madeira em volta e tinha os guardas que ficavam ali para que à noite ninguém pudesse entrar na cidade. Fechavam em uma determinada hora o portão principal. Só que a agulha era uma portinhola que você abria para quem chegava das outras cidades no comércio mais tarde. Tá. E o camelo vinha carregado com várias coisas. Então você tinha que descarregar tudo do camelo, o camelo tinha que se ajoelhar, você levantava a portinhola e empurrando com um jeitinho ele passava. Então isso é uma metáfora com o sentido de dizer o seguinte, a gente vive numa vida material, mas quando a gente subir dessa para melhor, a gente não vai levar nada que a gente construiu aqui. A gente não vai levar nossa casa, nosso carro, nossas joias, nossos eletrônicos. Sim. A gente vai levar aquelas características espirituais, energéticas, os nossos aprendizados aqui. Então, é querendo dizer isso, para a gente tomar esse cuidado. Que a gente vive numa vida material, mas existe a vida material e espiritual. Só que se a gente for pegar o pé da letra, a gente acha que é o camelo de um buraquinho de uma agulha de costurar, ou seja, é impossível. E isso é muito interessante porque essa e outras crenças que nós temos, muitas vezes nós não temos consciência delas. Então elas estão no nosso inconsciente. Então como eu sei quais são as minhas crenças relacionadas a dinheiro? Muitas vezes é quando a gente está num bate-papo e sem querer sai uma frase, dinheiro foi feito para se gastar. Opa, quando a gente fala, principalmente fala com essa energia, com essa convicção, com essa firmeza, um ouvido bem treinado vai, existe uma crença aí que foi disparada agora. Se eu tenho a crença também, que é uma muito forte, que dinheiro é feito para se gastar, eu vou planejar para o futuro, eu vou começar a gastar com antecedência porque a vida é uma só. Então eu vou ter com esse momento no presente e vou começar a criar dívidas para antecipar prazeres, ao invés de planejar para ter um prazer maior no futuro. Então, o primeiro passo, a gente tem que trazer essas crenças que nós temos à consciência. Como é que eu descubro se as minhas crenças estão boas em relação a dinheiro ou não? De acordo com os nossos resultados. Meus resultados são positivos? Ou eu sou aquele padrão? Muitas pessoas têm um padrão que é assim, sobe e quando parece que subiu, cai de novo. Aí cai, tá lá embaixo, sobe. É uma gangorra. É uma montanha russa. Isso a gente costuma brincar até que é o termostato financeiro. Existem outras pessoas que chegam num determinado ponto e dali não passam. Parece que ali é um limite para elas. Sim. Então se a gente começa a observar um padrão que eu só vou até aqui, ou que eu sei um padrão negativo que eu nunca tenho, ou um padrão que oscila muito, através dos nossos resultados, deixa eu investigar, porque a vida, ela traz o que está aqui dentro para a gente muitas vezes. Então o que está aqui dentro que eu estou precisando ou aprender, ou passar por uma prova, ou de repente é um padrão que se repete, e se eu observar esse padrão, eu vou descobrir qual é a crença que está por trás dele. Para aí poder agir, transmutar essa crença, ressignificar, para que eu rompa essa barreira. Tudo bem, então esse é um ponto muito importante. Tudo bem, mas a maioria das pessoas, não sei se está necessariamente a fim de fazer esse esforço todo, né? Porque isso que você está descrevendo aí é quase uma terapia, né? Uhum. Na verdade, sim, na verdade, assim, hoje existem, assim, não terapia, porque terapia a gente fica muito preso no passado e no problema. Sim. Existem outras formas hoje, que é PNL, coaching, mindfulness, várias ferramentas fantásticas, que trabalham muito assim, seria uma terapia focal. Como eu estou agora, como eu quero estar. Por que eu ainda não cheguei? Se eu sei onde eu estou, tenho clareza do meu estado atual. Se eu sei onde eu quero chegar, tenho uma meta bem definida, bem clara. Então, por que eu ainda não cheguei? Normalmente existe um obstáculo no meio do caminho. Então eu acesso recursos para poder passar esse obstáculo e chegar onde eu quero. Então seria pegando nessa questão de terapia, seria uma questão de terapia focal breve, Sim. Presente para futuro. Não resgatando o passado, resgatando ali traumas e etc. Mas se houver um trauma, alguma coisa muito grave no passado, isso vai estar afetando a vida da pessoa, inevitavelmente. Sim. E aí sim, aí vai precisar de um apoio de um terapeuta. Nós temos algumas ferramentas ali para aplicar em quando é relação a finanças. Que às vezes é a limpeza, às vezes é algo que se eu vi ali, não é um trauma, não chega, mas muitas vezes o dinheiro é sujo, seja boa pessoa, se preocupa com o outro. Que são coisas interessantes, só que se a gente, principalmente quando é criança, o nosso neocórtex, a nossa mente cognitiva, ainda está em desenvolvimento.
Então tudo que a gente ouve, todas as experiências que a gente passa, aquilo que a gente vê, a gente chupa como se fosse verdade, sem interpretar, sem conseguir fazer uma análise sobre aquilo. Sim. Então a gente gera significados daquelas experiências. Então eu posso ver uma situação e entender algo que não é a realidade, só que aquilo está impregnado em mim. Então quando eu trago à tona, só por trazer a consciência é remédio. Eu falo, caramba, então eu acreditava nisso, eu achava que era assim, assim, assado. Quando isso veio à tona, pois tinha um motivo, tinha algo ali, e você transmuta aquilo com uma metáfora, com uma ressignificação, com uma outra experiência, utilizando alguns recursos neurolinguísticos. Agora, se a pessoa tem um trauma, alguma coisa muito grande, quem vai ajudar ela a resolver isso é o terapeuta, é o psicólogo. Aí ela precisa de um trabalho com... São processos independentes. A gente não entra na área do psicólogo, a gente trabalha com outra metodologia. Mas apesar de ser parecido até pelo papo e etc., porque no fim, toda uma boa conversa, um bom diálogo, ele já é terapêutico. Sim. Não é terapia, mas é terapêutico. Às vezes uma pessoa que te ouve, que te dá o ombro, que te acolhe, às vezes ela não vai nem te dar a solução. Não é nem isso que você quer. Você só quer uma pessoa ali para estar com você e te acolher. Sim. Ótimo, muito interessante tudo isso. Eu tenho muitas perguntas ainda para fazer. Em relação a isso que a gente está vivendo, hoje a gente está num dia bem dramático, né? Porque a gente está toda hora na televisão, o governador brigando com o prefeito para decidir se vai ou não fazer lockdown, quer dizer, vai fazer, mas o governador sendo contrário, então o que é isso? Enquanto isso, essa mortandade que a gente está vendo, esse colapso no sistema de saúde. Então, eu queria te perguntar, Adalto, como é que você vê o impacto da pandemia, especialmente na mentalidade financeira das pessoas? Porque todo mundo está, assim eu estou generalizando, muita gente, ou talvez a maioria das pessoas, esteja experimentando dificuldades financeiras médias e graves, ou gravíssimas. Então, assim, como é que fica essa questão da mentalidade financeira num cenário como esse? Justamente isso que você falou é muito interessante. Porque assim, existem acontecimentos externos que vêm e a gente não vai colocar um óculos cor-de-rosa e abrir um sorriso e falar, tá tudo bem enquanto não tá. Mas assim, eu posso colocar o meu foco no problema ou posso colocar o meu foco na solução. Então, assim, hoje o problema que a gente verifica nesse momento de pandemia e desses processos todos, e do que a imprensa coloca muito, e que é verdadeiro, mas só que explora com um viés muito de emoção, traz muito o que nas pessoas? Medo. O medo é uma emoção importante, porque se eu não tiver medo, eu vou atravessar a rua, não vou olhar para os lados e vou ser atropelado. Vou fazer carinho num pitbull, sem saber de quem é o dono, e vou perder a mão. Então o medo é importante, ele tem uma intenção positiva. Só que o medo em excesso, ele paralisa. Então esse que é o grande coisa. Hoje as pessoas elas estão com medo, e o foco delas estão o quê? No desespero, na escassez. Vai faltar, não vou ter, preciso de ajuda governamental, preciso daquilo, não vai fechar e tal, trazendo uma energia muito negativa, uma energia de paralisia. Elas estão ficando paralisadas, o medo está tomando conta e não estão tomando ação. Então a primeira coisa é trazer um estado seu de recurso, um pouco mais centrado, você trazer uma conexão com você e com o campo à sua volta, você está mais aberto a novas ideias e possibilidades. Ou seja, existe problema? Existe. Eu fui fazer a minha transição de carreira quando eu virei a chave e começou a pandemia. A minha é de março a julho do ano passado, eu estava com quase todos os finais de semana agendados, estava com a agenda cheia. O que aconteceu? Dalton, vamos ter que esperar a pandemia acabar. Dalton, vamos ter que cancelar isso aqui. Dalton, isso aconteceu. Eu poderia falar, caramba, logo no momento em que eu viro a chave para a minha transição de carreira, acontece tudo isso, eu poderia focar no problema e começar a chorar. Mas eu falei, tudo bem, deixa eu absorver, acolher, receber, ressignificar e falar, peraí, mas qual que é a solução? O que eu posso fazer? Eu posso chorar em relação ao problema, eu posso tomar algumas ações. Então eu falei, poxa, existe um mundo online, existem outras formas, existem pessoas que estão passando por problemas financeiros e eu sei como ajudá-las. Existem problemas que estão passando por problemas emocionais e eu tenho recursos da PNL, da neurociência, de outras áreas, que eu posso ajudar as pessoas emocionalmente. Então ali o que aconteceu? Eu virei o foco, foi passo a passo, não foi de uma hora para outra, e as coisas aos poucos começaram a entrar nos trilhos e começaram a surgir novas oportunidades.
Quando começar a pandemia, vai voltar o que eu poderia fazer que hoje ficou parado, mas já tem outras situações em que a gente desenvolveu e que já vão continuar existindo. Então, muito importante é acolher, a gente sabe que não é colocar lente cor-de-rosa, falar que está tudo bem sorrindo enquanto não está, mas é acolher, lidar bem com essa parte emocional e ver assim, tudo bem, esse é o problema, mas qual que é a solução? Então, o que eu posso fazer para poder resolver financeiramente? Porque para mim, até o mais grave do que o problema financeiro é o problema de saúde. Eu costumo dizer para mim o seguinte, quando o problema se resolve com dinheiro, é um problema bom. Você já sabe a solução. A gente vai trabalhar para conseguir. Onde está o dinheiro para eu conseguir? Agora, às vezes um problema de saúde grave e alguns outros problemas, que não o dinheiro independe, o que adianta eu ter um bom plano de saúde se eu chegar no hospital agora e não tem vaga para eu poder... Então esse é o problema. Então aí a gente tira um pouco o peso do problema financeiro, que existe, mas assim, é um mantra que eu trago para mim. Quando o problema é financeiro, é um problema bom, que eu já sei a solução. Então qual que é o número? Vamos trabalhar para poder alcançar. Agora eu acho que também a pandemia ela está trazendo também uma outra perspectiva de economia, né? Assim como a gente está percebendo ou sendo obrigado a perceber, né? Que ninguém vai sair dessa sozinho, que todo mundo está dependendo um do outro, que a gente precisa se ajudar para ser ajudado, né? Então, essa noção de coletividade, em algumas pessoas, ela está mais aflorada, né? Do mesmo modo, talvez receber dinheiro por um serviço, você agora vai fazer um escambo, você vai fazer uma troca, você vai flexibilizar os modos de ganho e de doação e de troca, né? Eu acho que isso é muito importante também perceber, porque a economia como tal, como a gente concebia, ela também está sofrendo um revertério, né? Está sofrendo uma total transformação, que a gente não sabe bem, ninguém sabe, nem o Paulo Guedes, onde que vai dar. Essa palavra que você falou, transformação. O modo como a gente se relacionava, o modo como a gente fazia dinheiro, o modo como fazer dinheiro já estava mudando muito rápido. A pandemia só veio acelerar esse processo. Sim. Várias carreiras que estão deixando de existir, várias novas carreiras que começaram a aparecer. Isso eu já vinha falando lá atrás. Falar, pessoal, cuidado que emprego é algo que daqui a alguns anos, não sei quantos, mas vai ser algo em extinção. Sim. Então só veio acelerar essa questão de depender fisicamente da minha presença para poder trabalhar. Então assim, o modo como se faz dinheiro, como se trata com dinheiro, e até como se troca, daqui a pouco é o Bitcoin, criptomoedas, enfim, é uma série de questões. Isso que você falou, pegando um gancho, Cláudio, é muito bacana. Por que foi a pandemia? A pandemia, ela veio trazer um problema que não é um problema de uma pessoa só. Começou com uma pessoa, passou para 8, passou para 20, passou para 50 e passou para todo mundo. É um problema nosso. Isso é aquela nossa forma de pensar que sou eu isolado de tudo, aquele eu egoísta, eu o ego ali. Não, na verdade somos nós. O que eu faço vai impactar em você, vai impactar no cara da China, na Inglaterra e etc. E vice-versa. Isso é bacana porque esse momento em que está trazendo todos esses comportamentos, essas reações, e muitas vezes, infelizmente, pela dor, mas é um momento em que todos nós ali estamos despertando consciência, estamos desenvolvendo, estamos olhando, e às vezes a gente está até hoje falando, nossa, como é que as pessoas saem sem máscara, como é que as pessoas estão hoje tomando atitudes tão egoístas, sem se preocupar com o próximo, que de repente vai ser a mãe dele, vai ser o filho, vai ser o cônjuge, e como isso vai sendo, e como outras pessoas já ao contrário, estão procurando fazer boas ações em volta de pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando, ou que estão através online, de alguma outra forma, querendo levar uma mensagem, querendo levar algo para ajudar as pessoas. Sim. Então isso é muito interessante, porque do mesmo lado, começa a mostrar um egoísmo que eu vou colocar que é nosso, da humanidade, e que está muito aflorada, é importante que aconteça isso, para tirar um aprendizado e falar o impacto. Nossa, como pode ser? Será que eu já fui essa pessoa? O que de repente dessa pessoa que possui, tem um pouco de mim ali? O que eu posso aprender com isso? E por outro lado também os exemplos positivos, de pessoas que estão se desdobrando, os médicos que estão fazendo um trabalho maravilhoso, doando muitas vezes até a sua vida para poder salvar outras pessoas. Então a gente está vendo hoje muitos exemplos ali, e isso que você falou é importante, porque não existe outra saída. Ou a gente vai pela dor ou vai pelo amor. Mas é o que? Somos todos um só.
Somos todos um corpo, somos todos uma mente, somos todos uma energia. Que nós nos dividimos, está na hora de nos agrupar de novo. Começa pela dor, que vai passando, tomada de consciência, e no final vai o quê? É um ajudando o outro, como você falou. Então, está esse desequilíbrio, porque eu acho que nós, enquanto humanidade, estávamos muito egoístas. Estávamos num sistema muito eu, ter. Para você ver como é que dinheiro leva a vários assuntos, né? E que é interessante, a gente falou em dinheiro e está se conectando, e porque tá tudo é uma coisa só também. Dinheiro, ego, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, isso tudo a gente vai falar no curso. Sim. Porque a gente vai falar da parte de dinheiro, mas vai falar dessa parte. Em autoconfiança, a minha capacidade de perdoar, a minha autoestima, o meu desapego, tudo isso influencia também em como vem e como sai o dinheiro. Influencia também nessa relação que é a humanidade. Então eu acho que isso é muito importante porque a gente está indo pela dor, mas acho que o caminho natural, passando por esse processo, e eu acho que é isso que a doença está trazendo como aprendizado. Aí olha, a doença é ruim, gostaria que ela tivesse? Não. Gostaria de aprender através do amor. Mas já que veio pela dor, vamos olhar pelo ponto positivo. Qual que é o aprendizado que a gente pode tirar daqui? Olha novas amizades que estão se fazendo, novas relações, nova consciência, um despertar para muitas pessoas que de repente se achavam afastadas, ou se achavam até com o egoísmo, isso veio à tona e incomodou a própria pessoa e falou, opa, deixa eu me mudar. Então eu acho que isso também tem esse lado importante. E que tudo no final tem a ver com dinheiro também, que o dinheiro é um elemento dessa equação toda. Sim. Que é viver com mais amor, viver com mais dignidade, viver com mais nós. Bonito isso. Conversando então com a Mariana, a gente elencou uns assuntos e aí eu queria te perguntar mais uma coisinha pelo menos. Agora, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta também, gente... Pergunta aí, pessoal. Fiquem à vontade. Fique à vontade, escreve, se coloca, né? Aproveita aí porque o que não falta é conteúdo, né, Dalton? Isso aí. Assim, que motivo você detecta para o fato das pessoas estarem fazendo tantas dívidas, além da pandemia? Quer dizer, vamos botar essa pergunta no cenário pré-pandemia, porque, obviamente, fazer dívida na pandemia, quando a economia está abaixo de zero, e o dinheiro não está circulando, e as pessoas estão desempregadas, os preços estão nas alturas, aí é fácil de entender. Mas, em geral, o que você detecta assim, como motivo principal para as pessoas ficarem tão cheias de dívida? Tá, o fato das dívidas em si, elas já aconteciam de um número muito alto antes da pandemia. Mais ou menos 24% da população antes estava inadimplente. Ou seja, tinha uma dívida e não tinha pago a dívida. Porque o que é uma dívida? Se eu pego e vou comprar um eletrônico e parcelo em 3 vezes, seja no cartão, eu tenho uma dívida com cartão. Mas se eu pago aquelas 3 parcelas que cabem no meu orçamento, legal, eu abri uma dívida e sair dela é um processo natural. Quando eu não consigo pagar e gera inadimplência, que é o grande problema. Então foi de 24% para 26%. Aumentou na casa de quase 10% para aquela população de endividados. Mas não foi um aumento muito grande. Mas o que acontece que geram dívidas? Então vamos elencar aqui alguns motivos e a gente vai ter um módulo que vai ser o último, que é ajudando as pessoas a saírem de dívidas. Mas o que leva as pessoas à dívida? Né? Que vai ser mês que vem. Não, esse vai ser o de maio. Mês que vem é o de investimentos, em abril. É? A gente vai falar sobre investimentos. É verdade. Então o que acontece? O que leva as pessoas a dívidas? Desemprego leva, doença, divórcio, desonestidade. Você faz uma parceria com a pessoa te passa a perna. Eu costumo dizer que são o óculos 4D. 4D do cinema são os 4Ds. Doença, desemprego, divórcio e desonestidade. Mas existem também o quê? Crenças, que a gente vai trabalhar nesse curso. Muitas dívidas são através de crenças financeiras. O que é crença? Crenças são profecias autorrealizáveis. Crença te dá permissão ou tira permissão. Então, se eu não tenho permissão em ter uma vida financeiramente boa, eu começo a criar dívidas para poder o dinheiro sair pelo ralo. Então, crenças é uma parte que a gente vai ver nesse módulo agora. O módulo, Celina, agora vai ser crenças financeiras. Amanhã e quinta, que a gente vai trabalhar crenças e vamos trabalhar também parte da mentalidade financeira, da nossa programação. Mas existe um outro elemento, Cláudia, que é muito importante, porque o que acontece? A gente vive numa sociedade de consumo. Uma sociedade consumista é o nosso modelo aqui de padrão de que foi criado, que está a nossa sociedade no momento. Então o que acontece? Se eu compro algo e aquele algo vai durar 30 anos, não vou comprar de novo. A geladeira, então o que eu faço? A geladeira da minha avó.
A geladeira da minha avó durou a Exatamente. vida inteira. Era Então daquela hoje que não você pode. fazia assim, sabe, para abrir? Enorme. Gente, aquilo era um investimento, era maravilhoso. Hoje não pode durar muito, e as coisas que duram muito eu tenho que criar artifícios para fazer você querer trocar aquilo. Ah, esse telefone que você tem agora já está velho, pois isso foi de 2 anos atrás. Ultrapassado, ultrapassado. Ultrapassado. Já não, pô, tem um outro aqui que faz isso aqui, tal, tira uma foto tal. Ah, essa roupa era modo verão, senão a gente acabou de entrar no outono. Então esquece, essa roupa já está desatualizada. E o sistema, o que acontece? Eles, através de aparelhos que fazem mapeamento cerebral, eles estão fazendo pesquisas que estão bem avançadas, que eles mapeiam ali se uma propaganda, que efeito vai fazer no seu cérebro. Então, em que áreas do cérebro, principalmente do sistema límbico, que é o sistema de recompensa, de busca do prazer, quais são aquelas áreas que são mais ativadas, que aquela propaganda vai ativar nesse sistema? E nessa propaganda está muito aqui no meu sistema de planejamento, de crítica, de atenção, de raciocínio. Não é aqui que eu quero acessar aqui. Então, hoje, a própria forma, utilizando os sentidos, através do cheiro da loja que você entra, através das imagens, da vitrine, da iluminação, da forma como um vendedor treinado vai falar com você, e numa sociedade consumista que o seu valor enquanto pessoa é baseado no ter, o que acontece? Você é estimulado a comprar, nem que seja para se concorrer ao seu vizinho. Então você, naquela ânsia de querer provar, e muitas vezes as pessoas com autoestima condicional, lá embaixo, e a gente vai falar muito disso amanhã, o que acontece? Eu, para poder dizer para os outros, olha, eu sou um cara bom também, eu mereço fazer parte desse grupo, mereço pertencer, eu sou um cara fera. Então a gente confunde o nosso ser para o nosso ter. É o que a sociedade tem feito com a gente. Então, qual é o remédio? Consciência, autoconhecimento, me conectar aos meus valores próprios, que realmente me fazem felizes. Não que a sociedade ela vende a felicidade. Aí você vai lá, faz uma faculdade, arruma um emprego, casa, tem filho, tudo que a sociedade diz que tem que fazer. E de repente chega um momento que você fala, pô, mas por que eu não estou feliz? Eu cumpri aquele script que me foi passado e tem alguma coisa faltando. É o que acontece com muitas pessoas. A gente seguiu um caminho que foi escrito pra gente, mas não vem de dentro de nós. Então você falou, porque tem pessoas que não querem descobrir autoconhecimento. Mas vai chegar uma hora que ela vai precisar se autoconhecer pela dor. A gente pode querer se autoconhecer pelo amor, e trabalhando e ter uma vida para ver. O maior número de doenças que existe hoje em dia, depressão. O que é a depressão? Infelicidade, tristeza. E por que essa depressão está crescendo? Porque eu estou fazendo algo que é esperado de mim, que eu acho que eu vou encontrar felicidade com esse algo, executo e falo, cadê a felicidade? Aí as pessoas vão para drogas, vão para outros vícios, jogos, sexo, enfim, para outros tipos de vício, álcool, para poder encontrar aquela alegria, porque aquele script que a sociedade passou não está trazendo a alegria prometida. No budismo a gente aprende que a nossa felicidade verdadeira não pode depender de causas externas. Né? Perfeito, Então, se a concordo. gente quiser que a causa externa seja o motivo da gente estar feliz ou infeliz, a gente está escravo. Né? Agora, que é muito mais fácil você perceber isso quando as coisas não estão na pandemia, por exemplo, quando a causa externa é muito grande, né? Fica mais difícil de você, mas vale o treinamento, né? Vale o treinamento. Mas é aquilo que você falou, as pessoas não estavam procurando isso. Então vem uma coisa lá, um tsunami lá de fora, que agora as pessoas estão começando a procurar isso. Falam, opa, tem alguma coisa aqui. Eu estou sentindo triste, estou sentindo um tremor, estou sentindo um desespero, estou sentindo uma melancolia, estou com muito medo. Então as pessoas estão procurando mais se autoconhecerem, desenvolverem sua inteligência emocional. Obviamente, como a gente falou, a gente não queria que acontecesse isso. Não é colocar uma lente cor-de-rosa. Mas eu posso olhar só por tudo de ruim que está trazendo, que são muitas coisas, mas eu posso focar. O que eu posso aprender com isso? O que a humanidade pode aprender com isso? Qual a lição que a gente pode tirar enquanto nós, novamente, para poder passar por isso? Sim, sim. E Dalton, antes da gente terminar, você quer falar mais alguma coisa sobre os pontos que já falou bastante coisa aqui nessa live, né? Eu queria lembrar quem chegou depois que que o workshop vai ser terça-feira amanhã e quinta-feira dessa semana, das 7 às 8h30. Um dia é com Dalton Ferreira, esse que está aqui, no outro com Marcelo Felipe. E
ele vai trabalhar com as nossas crenças financeiras. Ele é o terceiro módulo do nosso curso, que se chama Entrando no Azul. E depois tem outros módulos, é uma vez por mês, 2 aulas, né? Na mesma semana. Perfeito. Então tem alguma coisa que... as inscrições estão pelo Simpla e o link está na bio. Se alguém tiver interessado em ainda entrar para o curso de amanhã. Tem algum item aí que você gostaria de elencar antes da gente terminar? Ainda falta aí uns 8 minutinhos, e aí o pessoal pode também... Nossa, o tempo passa rápido, hein? Não é? O tempo voa. Pessoal, se quiser colocar perguntas, fique à vontade aí. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar essa tomada de consciência das minhas crenças, do meu padrão mental, que a gente tem padrão que a gente repete. Então, esse padrão tá legal? Tá. Então, eu tomo consciência dele e ainda aperfeiçoo, aprimoro mais ainda ele. Esse padrão não tá legal? Como é que eu posso trazer, decodificar ele? Amanhã a gente vai falar sobre mentalidade, Márcia. Amanhã a gente vai trabalhar essa questão de mentalidade. Crenças financeiras. Crenças é o tema. E na quinta a gente vai aprofundar nas crenças. A gente vai trabalhar mentalidade de abundância, mentalidade de escassez, mentalidade voltada para a segurança, mentalidade voltada para a liberdade, para a autonomia. A gente vai trabalhar essas questões todas com dinheiro. Mas o propósito desse módulo é o quê? É fazer as pazes com o dinheiro. Com essa energia que é dinheiro. Harmonizar, que muitas vezes, inconscientemente ou conscientemente, nós nos distanciamos do dinheiro, pelos significados que nós temos. Então é ter uma tomada de consciência, harmonizar nossa relação com o dinheiro, fazendo as pazes com ele, e depois trazer as crenças dominantes que nós temos em relação ao dinheiro e como ressignificar aquelas que são limitantes ou empoderar aquelas que já são boas. Como eu ainda posso reforçar ou instalar uma crença nova, positiva em relação ao que eu quero na minha parte financeira. Então a gente vai trazer muito autoconhecimento de como a gente funciona, qual é o nosso padrão mental em relação ao dinheiro, qual é a nossa programação, como esse conceito que a gente abordou aqui na live de hoje do pague primeiro a si mesmo, vai ter outros igual a esse. Eu adoro, então vai ter muita coisa boa ali. Esse conceito do pague primeiro a si mesmo. Eu já experimentei ele e deu muito certo na minha vida. Mesmo com quantias irrisórias. Realmente é mágico. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem perguntas aí, fiquem à vontade. Eu queria dizer também que o workshop vai ficar gravado para quem assistiu, quem se matriculou, né? Poder rever o conteúdo depois e se aprofundar, rememorar. Porque também uma coisa que me bate, Dalton, quando a gente fala sobre mudar a mentalidade, é que, obviamente, isso é um processo, né? Não é uma coisa que acontece num estalo. Até pode acontecer um estalo. Mas, assim, quando você fala trabalhar, tem técnicas, né? Sim. Inclusive, tem muita prática, ferramentas que a gente vai disponibilizar durante o curso. Como você falou, a gente passa umas tarefinhas para a pessoa trabalhar. As pessoas têm o nosso contato para, se tiver alguma dúvida, poder tirar depois. Mas é realmente... é importante. Sim, mergulhar dentro de si para fazer a mudança. Então fica aí o nosso convite. Quem quiser entender como funciona, como está configurado o seu padrão mental, trazer a consciência, se quiser reprogramar, descobrir quais são as crenças dominantes em relação ao dinheiro, saber como ressignificá-las, vem com a gente que vai ser 2 noites aí bem prazerosas aí, uma comigo e a outra com o Marcelão. Só para vocês terem ideia, o Marcelão é o meu mestre, é o meu mentor, é o cara que eu aprendo ali, bebo direto da fonte. Então vai ser 2 noites aí bem agradáveis. Hoje a gente dividiu o material, a gente conversou, colocamos uns slides novos aí do material que a gente já tinha, repaginamos os exercícios. Vão ser 2 dias aí bem prazerosos. Eu posso deixar o meu depoimento, eu estou fazendo o curso todo e realmente as aulas são energizantes. Eu acho que por isso, porque a gente trabalha junto, né, de certa forma, e a gente sente a transformação, a gente sente como se estivesse assim, ativando algumas áreas do cérebro, mostrando um ponto de vista novo. É muito energizante, né? Muito curioso e muito interessante. O que aconteceu aqui? Foi, Cláudio, deu uma travadinha para mim. Deu uma congelada, Voltou. acho que foi para todo mundo. Mas então, a Celina Mello, que está aqui, ela falou que fez um módulo e adorou. Marcinha, Clayton,
Mariana, tá todo mundo aí, ó, energizante, ó, todo mundo tá falando aí. Vem com a gente que esse vai aprofundar principalmente dentro da gente, pra gente sair com uma Cécio, energia boa, com um novo entendimento. Cécio Spaia. A turma feminina tá fortíssima, né? As mulheres estão bombando no planeta, né? Estão querendo se A- a- autoconhecer, estão querendo expandir, estão fazendo redes, as mulheres estão com tudo, tá? Estão arrebentando. o mundo é de vocês. Porque em palestras, em diversos tipos de treinamento, está indo muito mais o público feminino do que o masculino. Isso é bacana, essa energia da mulher realmente para poder dominar, para poder se posicionar em diversas áreas. E o que eu acho mais interessante? Que a mulher ela é muito aberta a pedir ajuda. Tanto é que meus clientes também de coaching, etc., a maior parte são mulheres. O homem muitas vezes tem meio que uma autossuficiência. Eu mesmo sei, se eu estou com um problema não quero pedir ajuda, obviamente, generalizando. Mas eu costumo brincar nas minhas palestras, nos eventos, que o mundo é de vocês. Porque vocês estão procurando esse conhecimento, estão se desenvolvendo de uma forma muito rápida e forte. E essa é a era nova mesmo, é feminino. Realmente, o futuro é feminino. Agora, eu acho que os homens não querem pedir ajuda porque eles são condicionados desde pequeno que pedir ajuda é da parte de fraco. Então, o cara tem que ser foderástico, então ele tem que fazer tudo sozinho, saber tudo. Até para você se perder na cidade, o homem não pode perguntar qual é a direção, senão ele é bundão. Não, eu É. sei, é por aqui. Isso é uma coisa louca, são, né? Eu acho que isso tem a ver Aí isso é com o cérebro, com mentalidade e crença. não Isso aí é é? crença, que ele criou de que se eu pedir ajuda eu sou fraco, então eu tenho que me virar sozinho. E Aí vai aí, pro caminho errado e continua. aí entra no beco sem saída e tudo bem. E a mulher fica ali do lado com aquela raiva, se o cara estiver dirigindo, e aí dá uma briga. São Acontece mesmo. dinâmicas muito curiosas, né? Verdade. Enfim. Mas é isso, gente. Futuro é feminino aí, a Mari está dizendo. Gente, muito obrigada. Está terminando o nosso tempo aqui da live. Eu acho que foi muito bem aproveitado. Muito rica, instigante, Dalton. Obrigada pela sua presença. Obrigada por todo esse conteúdo que você está oferecendo para nós. E amanhã temos o curso, e quinta-feira também, com Dalton e Marcelo. Se alguém se inspirar, ainda quiser se inscrever para amanhã, ainda dá tempo, tá bom? E acompanhe nossos cursos e lives, tudo, no Instagram da Fluente. Muito obrigada, Dalton. Obrigada a todos que estão aqui. Eu que agradeço. Aguardo todos vocês aí amanhã. Será um prazer. E prosperidade para todos, para o planeta. Cura, saúde e prosperidade. Tá? Boa noite.